das irregularidades administrativas citadas no decorrer do inquérito pelos depoentes e informantes, desvio de verbas, irregularidades, contaminação de pessoal e descumprimento do exercício de dedicação exclusiva. Mas, na verdade, tudo isso aqui não tem nada a ver com, não tem a ver com cientistas. O IPM chega à conclusão que a administração de Joaquim Travassos da Rosa era meio frouxa, ele não acompanhava aquilo ali de perto. Então, descumprimento do exercício de dedicação exclusiva, tinham pesquisadores aqui que atuavam fora do instituto. Vale lembrar que não é o caso dos cientistas caçados, porque eles viviam a ciência, né, assim, segundo a declaração que eles davam, mas tinha pessoas, irregularidade de contaminação de pessoal, isso principalmente em relação ao conflito que deu durante a administração do Olímpio da Fonseca, como diretor do IOC, em 53, desvios de verbas, mas nada disso envolvia, de fato, os cientistas caçados, era uma questão com a administração do Joaquim Travassos. A conclusão é que nada ficou apurado em relação à prática de atos atentórios à segurança do país, ou contrário ao regimento democrático, bem como proselitismo e apologia de meios subversivos. Novamente, mas o inquérito que nada provou que esses cientistas eram subversivos ou poderiam servir como ameaça. Enfim, aqui, trago para mostrar para vocês uma ficha no acervo da Polícia Política, do Massagoto. Quase todos esses cientistas eles têm essas fichas, elas estão no arquivo do Estado, arquivo público do Estado. Então aqui tem todas as informações, o histórico, tá vendo? Em 46, em abril de 46, a primeira anotação dele o marginado, militante comunista, enviou o telegrama à prece solidarizando-se com a patriótica atitude em face das guerras imperialistas. Então aqui, a partir disso, aquele telegrama já serviu de argumento para o Estado passar a acompanhar o Massagoto, né? E dá para observar que é num período justamente período democrático, né? O curto período democrático que a gente teve entre 45, 46 e 64. Os primeiros registros, 46, 47, casou... um caso importante é que o Massagoto ele foi casado com uma vereadora do PCB, a Marcelina Moschel, então ele estava sempre sendo acompanhado de perto. Então, assim, desde assinante do jornal tal, mandou o telegrama para não sei o que, a cidade, enfim, que tem endereço, todas as informações, e eu trouxe só uma página, tá? Mas assim, todos os caçados têm essa ficha. Aqui, dessa ficha dele especificamente, que essa ficha foi produzida entre 45 e 64, essa ficha. Mas no pós-64, alguns deles têm prontuários também lá na Polícia Política, da Polícia Política. Bem, aqui eu trago um informe para exemplificar também a diferença entre informe e informação, né? Desses que eram as informações levadas até os órgãos de segurança. Um informe é uma simples observação sobre qualquer questão relevante ao sistema que deveriam ser associadas aos outros e analisadas a fim de esclarecer hipóteses. A informação é o conhecimento mais completo e exato adquirido através de um processo de elaboração mental. A partir dos exames dos informes, a gente elaborava as informações. Então, esses informes eram reunidos e formavam essas informações. Aqui eu trago um quadro que eu elaborei a partir da análise da Samantha Quadrati, historiadora Samantha Quadrati, professora da UF, que é a fidedignidade da informação e a veracidade da informação. E aqui do lado esquerdo, eu trago um documento que dá para ver a idoneidade, está vendo B, ou seja, a fonte usualmente idônea, e a probabilidade 2, informe provavelmente verdadeiro, que é um informe de 69, de março de 69, que diz o informante que até agora não foi aplicado o ato institucional do IOC, onde vários comunistas continuam impunes, apesar dos esforços do diretor Rocha Lagoa para que seja afastado de lá. Aí Timo Sacher, Lente, Tito Cavalcante. O diretor já estaria desanimado por sentir falta de prestígio do seu cargo, já que desde o tempo do Marechal Castelo na presidência, que solicita o afastamento dos referidos comunistas e até hoje nada lhes aconteceu. Então, né, mostra quem é esse informante. Esse informante não tem qualquer assinatura, mas tem uma dica aí que é importante. Aqui eu trouxe uma cronologia do massacre, já para encerrar. Os militares no poder, né, a instalação dos inquéritos, afastamento dos chefes, a Francisco Rocha Lagoa assumindo o posto, conclusão do IPM, a comissão de investigações abre inquérito aqui,
Deixa eu ficar aqui, deixa eu ver se vai dar certo. Ah, não deu certo. Eu ia abrir o documento, ia mostrar o documento aqui, mas não rolou. A conclusão do inquérito, a suspensão do Walter por 3 dias, porque ele atuou contra, eu também ia mostrar aqui, mas também não vai também. Mas está aqui o documento, se alguém quiser ver, está aqui. Enfim, aqui está a cronologia do golpe. A morte do Walter em 67, né, logo no princípio de 67. Outra informação em 67, também em março, informação constando que os cientistas têm se movimentado com maior intensidade, promovendo seguidas reuniões. Informações afirmando que há expectativas de possíveis acontecimentos, também em 67. Aí aqui tem um documento importante que também não vai abrir, que é a solicitação do Rocha Lagoa para remover do IOC Herman Lente, Alcino Sachê, Tito Cavalcante, Jorge de Paulo Guimarães, Sebastião Oliveira, Hugo de Souza Lopes, Domingos Arthur Machado, isso em 67, em dezembro. Tá. Um ano depois teve o AI-5, né, e menos de um mês depois um ofício novamente do Rocha Lagoa ao ministro, apontando o enquadramento do grupo de servidores nos artigos do AI-5. Né. Então, em março de 69, o ministro, porque o Rocha Lagoa era o diretor da instituição ainda em janeiro de 69, então ele envia para o ministro, já que em dezembro teve o AI-5, eu acho que esse cientista aqui que eu estou pedindo a cassação desde sempre, desde Castelo, que foi o primeiro presidente militar, ele se enquadra nos artigos do AI-5, então acho que ele leva em consideração. O ministro pediu as fichas desses cientistas, teve a resposta, documento em defesa do enquadramento do IAC. Aqui é um outro documento. Informe sobre outro projeto previo de relação. Tá. Aí aqui tem já em abril o ofício do diretor da DSI, o general Barcelos, ao general do GIPN, solicitando os registros das atividades políticas dos cientistas. Então, em junho, tem um encaminhamento do general produzido, e essas informações sobre registros, o primeiro é sempre o telegrama de 46 e outras coisas. Não sei o que, o Haiti diz que em 33, pra você ter uma ideia, em 33 tem um registro dele na polícia política, que ele foi preso com material subversivo, em 33. Também está no levantamento dele. Passou alguns dias preso. Em outubro, o Rocha Lagoa assume o Ministério da Saúde, sai da direção do Instituto, assume o Ministério. Em fevereiro, 4 meses depois, o general Barcelos, que era contra o afastamento, o general Barcelos, eu não botei a estrutura aqui porque senão vai ficar muito longo, ele era o chefe da divisão de segurança do Ministério de Segurança e Informação do Ministério da Saúde. Tudo ia para ele. E ele, desde sempre, recebia esses pedidos da direção do IAC para o afastamento desses cientistas. E ele sempre negou que esses cientistas deveriam ser caçados. Então, mas o Rocha Lagoa era o diretor da instituição, existia o ministro, existia o chefe, o general Barcelos, da DSI. Quando o Rocha Lagoa assume o Ministério da Saúde, 3, 4 meses depois, o general Barcelos é afastado da chefia, em fevereiro de 70. Dia 5 de março de 70, dia 5 de março, existe uma ata solicitando parecer dos membros da comissão, do Conselho de Segurança Nacional, para aplicar, solicitar a aplicação das sanções previstas nas 5 aos cientistas Herman Lente, Moacir, PLC, Souza Lopes, Sebastião, Batuba e Tito. No dia seguinte tem a exposição dos motivos assinados por Rocha Lagoa, enviado ao presidente da República, propondo a suspensão dos direitos políticos. Então, assim, o Barcelos ele foi afastado do cargo em 27 de fevereiro, no dia 2 de abril, um mês e pouco depois, foi publicado o Diário Oficial com o afastamento dos cientistas, com o ministro Rocha Lagoa, agora ministro da Saúde. E é interessante porque também achei uma outra reportagem depois do Rocha Lagoa, que ele dá uma entrevista que eu acho muito cara de pau, que ele diz que quando ele assume o ministério, ele não tem nada a ver com a cassação, porque quando ele assume o ministério, 2 investigações já estavam rolando já há muito tempo. Investigações solicitadas por ele mesmo como diretor do IAC. Como ministro, segundo ele diz que ele só assinou, quando eu cheguei lá no ministério, já estava rolando a investigação, eu só fui.
E aí teve a publicação, a princípio o nome do Marçal Goto e do Arthur Domingos Machado não foram publicados, dias depois foi publicada apenas a aposentadoria, porque os outros tiveram a aposentadoria e os direitos cassados. E aqui também é um documento que eu achei que 2 dias depois foi enviado ao Ministério da Saúde uma carta de ameaça ao ministro Rachel Goto, que é: o governo prende, espanca e mata, o povo responde com sequestros, ontem de embaixadores, agora de personalidades do próprio governo. Alguns candidatos potenciais ao Ministério da Saúde: o fascista Francisco de Paula Rocha Lagoa, José Fonseca, que é o Fonseca da Cunha, Rui Vieira da Cunha, Nilo Bassi, Coronel Barroso e Aldo Vilas Boas. Isso foi uma ameaça. É o Nilo Chaves. Um é o Nilo Chaves de Brito Baixo? Sim. Sim, Tá. sim. Bem, aqui tem o inquérito também, que não vai abrir. Mas aqui tem a parte do inquérito, se vocês quiserem eu posso mostrar. A ata também da 13ª consulta. Ah, e eu esqueci de falar. Ou posso até mostrar para vocês. Que eu tomei muito cuidado para tratar isso na dissertação, pelo seguinte: existia um documento, um informe desses, parecido com esse que eu mostrei para vocês, que foi mostrado tinha uma frase muito característica, que aí aquela frase ficou marcada na minha cabeça, e meses depois eu fui consultar o acervo do Hermann Lente, aqui na COC, e eu encontrei a declaração que foi dada em uma das investigações do Hermann Lente ao tenente Atiz em 1966. E ao Hermann Lente foi apresentada essa mesma frase. E a autoria dessa frase foi dada ao Francisco da Rocha Lagoa. Então eu falei assim: opa, esse informe que está sem assinatura, que está com essa frase, e aí, meses depois, o tenente mostra: Hermann Lente, o que você acha dessa frase aqui? E a mesma frase está no informe, ele fala que essa frase é do Rocha Lagoa, o tenente. Fiquei pensando, bem, acho que já basta, não preciso falar muito. Algumas considerações finais, que é a falta do consenso entre os pesquisadores do IOC quanto aos rumos ao projeto científico foi o fator determinante para a desagregação do Instituto. A centralização administrativa, como eu falei, principalmente, e também a ideia do anticomunismo presente no Brasil como ideologia política governamental e organizador da prática policial. E uma coisa importante também, que a identificação como pertencente ao grupo dos cientistas caçados é além do envolvimento político partidário dos cientistas. Era uma convergência de ideias em busca de melhorias para a ciência e para o IOC. E tem uma declaração do Lente no livro publicado em 1978, Massacre de Manguinhos, que ele diz: o grupo se constituiu forçado, após a cassação feita em grupo. Então eles não eram um grupo que se reunia, E claro que eles tinham relação, principalmente os laboratórios do Miguel Osório e do Lauro Travassos, de fisiologia e hematologia, entomologia. Mas eles não eram um grupo subversivo, unido, que pretendia derrubar a direção do IOC. Eles se formaram como grupo de maneira forçada, a posteriori. Então, lembrar aqui que o massacre não foi o único episódio de intervenção do regime militar no ambiente de pesquisa. A Operação Limpeza, que foi a cassação de mandatos logo no primeiro mês do regime militar, com suspensão de direitos políticos, a demissão em massa da UNB, em protesto contra a demissão dos docentes acusados de serem responsáveis pela invasão dos campos. E entre 1968, a partir do AI-5, e 1973, punição de 168 professores, pesquisadores e intelectuais, entre eles os 10 cientistas do IOC. Vale lembrar que os 10 cientistas do IOC correspondiam a 10% do Instituto João Cruz. Coisa abessa, né? Porque parece que é pouco, só foram 10 só, mas eram os 10 e eram os 10 pesquisadores sêniores, né? A gente está aqui com o José e com o Pedro, que eram novos, aqui, na faixa dos 20 anos, e esses cientistas eles já tinham 50, o mais novo tinha 50 e pouco, 60 e alguma coisa. Né? O Tito, por exemplo, em 70, ele parou com as suas pesquisas, né? Ele já tinha quase 70 anos de idade. Bem, aqui tem os prejuízos ao IOC, né? As linhas de pesquisa interrompidas, estagiários e alunos dispensados, laboratórios destruídos, coleções de insetos e eumintos dispersadas e acordos de colaboração com instituições de pesquisas encerradas. E chama a atenção que a cassação não interrompeu as carreiras dos cientistas. Como a gente pode ver, muitos foram dar aula em Moçambique, Venezuela, enfim, seguiram suas carreiras, ou até laboratórios particulares.
a carreira dos cientistas e tão pouco cessou o controle por parte dos órgãos de segurança e informação que mantiveram sob forte vigilância as atividades realizadas na instituição ao longo das décadas de 70 e 80. Então, não terminou por aí esse controle do Estado. E aqui eu trouxe uma última fala do Haiti, que é comprida, mas acho que mostra um pouco isso. Em princípio, aceitemos que havia um grupo chamado de esquerda e um outro grupo que seria chamado de direita. Dizem que ele era inimigo pessoal nosso, Rocha Lagoa, e não sei mais o que. Eu não acredito muito nisso. Acho que o Rocha Lagoa simplesmente aproveitou uma situação criada no país em que se podia punir os que estavam pensando como elemento da esquerda, puni-los simplesmente. O governo não queria que eles estivessem no governo, que pudessem criar problema. Nós estaríamos nesse caso. Para o Rocha Lagoa, era muito fácil levar todos esses processos que ele deve ter levado em 1970 e conseguir que o Médici nos aposentasse. Era uma nova situação política criada no Estado do país que aceitava com os bons olhos afastar qualquer possibilidade de intervenção civil na política. Acho que a solução do mundo só teria sido possível socialmente se você utilizasse a ciência e a tecnologia para contribuir. Quer dizer, o cientista tem uma função social fundamental. Vou um pouco além. Acho que o cientista que não entende o significado social da ciência realmente não sabe por que está fazendo uma ciência. Nós, que éramos chamados de esquerda, achávamos que a ciência tinha uma função social muito importante e que o Instituto não deveria ficar a reboque de tantas aplicações, que não eram nem mais aplicações, eram rotinas. Não fazer coisas que já estavam até atrasadas e que podiam desempenhar um papel muito mais importante no desenvolvimento da ciência do que estava tendo até hoje. Então essa é uma fala importante da ética, porque eu acho que é importante destacar para encerrar aqui. E aqui a foto já dos caçados no momento da reintegração em 1986, uma iniciativa coordenada também pelo Sérgio Arouca, enfim. E é isso. Obrigado.